Boa tarde, meu nome é Miriam Bepler, sou da Igreja Batista Boas Novas e estamos aqui no Encontro de Déboras, mulheres que oram pelos filhos. E nosso estudo hoje está baseado em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, que nos diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo dito ele estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, como é bom termos a paz que o Senhor dá, a alegria e a certeza de que o Senhor opera sinais, prodígios e maravilhas no passado e ainda hoje. E nós estamos aqui para sermos mulheres curadas pelo Senhor, entendedoras da Tua palavra, e que os nossos filhos sejam abençoados e possam ser fortalecidos e nunca desviarem do seu caminho. Fale conosco nesta tarde. O Senhor já tem falado grandiosamente ao meu coração, continue falando, porque o Senhor sabe que de mim eu nada tenho, Senhor Deus, eu nada sou, mas eu me entrego nas Tuas mãos. Usa-me nesta tarde para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esta passagem, nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João, eles sempre repetem os milagres. Mas este milagre, ele só está sendo contado no livro de Lucas. Somente Lucas relata este milagre. E este milagre é interessante que ele fala de uma cura. E Lucas foi um médico, né? Não havia só pessoas iletradas seguindo ao Senhor. Haviam pessoas também estudadas, porque o Senhor chama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele chama aquele simples e depois ele se torna tão inteligente. Depois ele se torna às vezes mais inteligente do que aquele até que estudou. Porque a inteligência e a sabedoria vem do Senhor. Mas isso não quer dizer que nós não podemos estudar. Devemos, nossos filhos devem estudar, devem se preparar, mas acima de tudo devem ter o temor do Senhor. E como teve esse jovem Lucas, e ele conta dessa mulher encurvada. E essa curvatura, ela mexe na coluna vertebral. Nós temos 33 vértebras e ela começa no quadril e vai até o crânio. E a principal função é sustentar a cabeça, o tronco e permitir a mobilidade do corpo. A pesquisa do IBGE diz que 27 milhões de brasileiros sofrem de alguma doença crônica na coluna. A Organização Mundial de Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Ela só perde pela dor de cabeça. E o fato dessa mulher viver encurvada, a vida dela deveria ser muito difícil. Tanto fisicamente, uma mulher que andava dia e noite assim, dia e noite, ia deitar encurvada, acordava encurvada e passava o dia encurvada. Né? Tem alguma coisa que você fala assim, eu vou deitar, vou dormir e vou acordar boa. Não. Ela passava o dia encurvada.
dormia e acordava, encurvada. E a Bíblia diz que essa mulher, era por 18 anos que ela passou isso. Não foi por alguns meses, alguns dias, foram por 18 anos. 18 anos, quantas coisas que a gente não faz 18 anos? 18 anos uma moça o rapaz já pode estar casando, já fez, né, a sua festa de 15. 18 anos acontecem muitas coisas, né? Um adulto já pode começar a trabalhar, já fez muitas coisas, já terminou até o ensino médio, já terminou a graduação. Quanta coisa que não se faz em 18 anos. E quanto tempo que essa mulher passou. Não foram poucos os momentos. E ela também devia sofrer psicologicamente. Quantas pessoas já devem ter rido, dado risada? Né? Embora a mulher estava doente, muitas pessoas podiam talvez rir. O emocional dela já devia estar abalado. Por quê? Porque essa mulher vivia dia e noite encurvada. E também ela deve ter sido afetada espiritualmente, porque a sua doença era de origem espiritual. Diz a Bíblia que era um demônio de enfermidade. Isso não quer dizer que todas as enfermidades... está endemoniado? Está doente? Não, isso não quer dizer. Mas existem algumas doenças que as pessoas vão ao médico, fazem exames e não descobrem a causa. Faz um exame, não descobre. Pode ser, a Bíblia diz que essa mulher sofria de um espírito de enfermidade. Nas sinagogas, as mulheres ficavam separadas dos homens por meio de uma barreira. Não ficava, mulher? Hoje em dia nós vamos nas igrejas, você pode sentar com seu filho, você pode sentar com seu esposo, você pode convidar um amigo, um casal amigo, eles vão sentar juntos? Não. Eles sentavam com uma barreira, já era separado. No templo de Jerusalém, as mulheres ficavam do lado de fora, no pátio das mulheres, que se achava 5 degraus abaixo do local onde que os homens ficavam. Então eu fiquei pensando, falei, essa mulher é maravilhosa. Por quê? Com esse sofrimento todo, e ela ainda ia à casa do Senhor. Ela não deixou, ela podia falar assim, o que eu vou buscar Deus? Deus, olha como eu sofro, olha o meu sofrimento, o que eu vou fazer lá? Já tantos anos, para mim não tem mais solução. Quantos anos? Mas essa mulher, apesar do seu sofrimento, de saber que ficaria separada, ela foi à casa do Senhor. E qual não foi a surpresa? Outro dia foi uma moça trabalhar lá em casa e ela abandonou a igreja. Aí na hora, eu falei, Deus veio assim. Eu falei assim, nossa, só pode ter sido Deus. Eu falei assim para ela, eu estava na minha cozinha e ela fora na janela. Eu falei assim para ela, a arca de Deus, de Moisés, quando Moisés construiu a arca, colocou os animais de Noé. Olha, vocês estão ligadas. Olha aí, a arca de Noé, ele estava com os animais. Eles deviam comer, fazer sujeira ali, muita sujeira. Você imagina o cheiro que estava lá, ali dentro. Mas tem uma coisa, eles estavam salvos. Às vezes, nós falamos assim, o que eu vou fazer na igreja? Fulano tem defeito, fulano tem defeito, tem tanta pessoa com defeito, mas lá é a casa do Senhor. E lá nós estamos salvos, porque é lá que eu vejo realmente o defeito de um, de outro, mas lá que eu adoro, lá que eu encontro a comunhão com os irmãos. E ninguém é perfeito, Nós nunca vamos encontrar ninguém perfeito. Perfeito é somente Jesus. Eu tenho defeito, você tem defeito, todos nós temos defeitos. E assim também, se nós somos na casa do Senhor, muitos poderão ter defeito, mas ali o Senhor ordena a sua bênção, ali nós louvamos, ali nós adoramos, ali nós temos comunhão com os irmãos.
E essa mulher, ela fez isso. Quando eu estava estudando, eu falei assim, nossa, essa mulher, 18 anos com esse sofrimento. E ela foi à casa do Senhor. E naquele dia, quando ela chegou, era nada mais, nada menos do que o Messias, o Salvador, o pregador. Era Jesus que estava lá pregando. Era o próprio Deus lá presente. E assim, quando nós nos encontramos, aqui o Senhor ordena a sua bênção. Aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aqui o Senhor está. E hoje eu creio que o Senhor tem libertação para minha e para a sua vida. O Senhor é poderoso, Ele libertou naquele dia e Ele é poderoso para libertar hoje também. Ele é poderoso para nos curar, Ele é poderoso para nos proteger, para nos guardar. Quantas coisas que nós já passamos e o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E essa mulher chegou lá e nada mais, nada menos era Jesus. E diz a palavra que Jesus viu aquela mulher separada lá, com aqueles homens tudo na frente. E ela devia estar encurvada. E Jesus a viu. Jesus te vê. Ele está te contemplando. Ele sabe do seu sofrimento. Ele sabe da sua dor. E você não está passando despercebida aos olhos do Senhor. Porque Ele viu aquela mulher e Ele está te contemplando. Ele está vendo a sua fome, a sua sede de conhecer a cada dia mais o Senhor, de andar na presença dEle. E vendo-a, Ele a chamou. Olha que interessante. Ele podia ter falado, essa mulher está encurvada. Essa mulher já está separada de todo mundo. Eu vou até essa mulher. Não. Ele a chamou. E é assim que Jesus faz. Ele nos chama. Achegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Nós temos que nos achegarmos ao nosso Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu me achego ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que se envergonha do Senhor, mas eu tenho vergonha, eu vou orar, eu vou pedir oração, vou falar que preciso de oração. Aquele que se envergonha, quando comparecer diante do Senhor, ele falou, você não tem vergonha? Sou eu que me envergonho de você, apartai-vos de mim. Mas aquele que não tem vergonha, que anda na presença do Senhor, que busca o Senhor, ele vai falar, vinde benditos do meu Pai. Vinde, vamos morar juntos. Você me deixou fazer parte da sua casa. Agora sou eu que falo, venha fazer parte da minha casa. E nós somos essas, e Ele a chamou. E quando Ele a chamou, Ele a tocou. E o Senhor é poderoso para tocar naquilo que você precisa, naquilo que você necessita, naquilo que eu preciso, naquilo que eu necessito. Ele é poderoso, porque quando Ele tocou, no mesmo instante, a mulher se endireitou. E quando ela se endireitou, ela dava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E acho que ela pulou. Eu fico pensando que quanto tempo que ela não se movimentava. E ela saiu daquela posição, 18 anos. E agora ela, Senhor, glória, glórias, glórias. Porque eu tive um encontro de cura. Só que era um dia de sábado. E os religiosos, que seria hoje o chefe da sinagoga, o líder, que poderia ser um padre, um pastor, ele ficou indignado. Ele falou, que é isso? O que vocês estão fazendo aqui? Está tendo cura aqui nesse lugar? Hoje não é dia, hoje é dia de sábado, vocês querem ver cura? Vem outros dias, outro dia, hoje não é dia, hoje é dia de sábado. Hoje é dia de ficar só aqui, né? Provavelmente de ensino, não é dia de cura. Quiser vir, pode vir outro dia. Mas Jesus não deixou para lá. Jesus falou, hipócritas, vocês são hipócritas. Por quê? Porque os animais davam lucro para eles. Vocês vão lá, desprendem os animais e levam para beber água. Vocês soltam os animais para ir beber água, para eles não morrerem, para eles continuarem enchendo os bolsos. Mas essa mulher
que estava presa há 18 anos. Vocês ficam falando isso? O sábado não foi criado para nós sermos escravos. Os dias, nós somos do Senhor, nós pertencemos ao Senhor e o Senhor é conosco. E ele fala, ela estava presa há 18 anos dessa enfermidade e foi colocada, liberta, uma enfermidade que foi colocada por Satanás. Isso não quer dizer, né, que eu já falei que toda enfermidade é demoníaca. Aí o verso 17 diz que eles ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava e todos os feitos que Jesus realizava. Porque Jesus, a Bíblia diz que ele fez muito mais coisas que nem foram registradas. Muitas coisas. Aí eu estava pensando, o diabo poderia colocar outra doença nessa mulher. Ele poderia colocar talvez uma paralisia, que ela não ia sair mais de casa. Ela ia ficar ali parada, ou talvez alguma coisa parecida com uma cadeira de roda, né? Alguma coisa que carregassem. Ele poderia colocar uma alergia nessa mulher, até a lepra, que era uma doença mais temida na época. Mas o maior plano do diabo não era tirar a saúde dessa mulher. O maior plano do diabo era querer tirar o que Deus criou para essa mulher. Qual o propósito que Deus criou para ela? Em Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundo, multiplicai-vos e encham a terra. Então o homem, e diz na Bíblia que o homem e a mulher, eles ficavam ali cuidando, e na viração do dia, quem que vinha? O próprio Deus. Então era para o homem cuidar da terra, mas com o olhar no céu. Cuidar da terra, mas com o olhar no céu. E aquela mulher, ela não conseguia olhar para o céu, ela só conseguia olhar para a terra. E Lucas 11, 21 e 22 diz assim: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo um mais valente do que ele, vence e tira-lhe a armadura em que confiava. O inimigo pode vir colocar uma armadura, pode vir querer colocar, mas existe um mais valente do que ele. Quando esse mais valente chega, ele dissipa todas as obras das trevas. Ele dissipa todo o mal, não há mal que fique. Porque quando o Senhor, a luz, quando ela chega, ela pede licença, ela chega e as trevas, a escuridão já sai. Já sai. Quando você acende a luz, você entra na sua casa, você não fala assim: olha escuridão, eu estou chegando, viu escuridão? Eu vou acender a luz. Não, você acendeu a luz, as trevas vão embora. E é assim com Jesus. Quando Jesus chega, as trevas têm que sair. As trevas têm que sair. E diz assim em 1 João 3, 8, a parte B: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós não podemos ignorar os intentos do inimigo. Nós não podemos ignorar que ele quer destruir a minha casa, a minha família, a sua casa, a sua família. Ele quer destruir. Mas nós temos um que é maior, que ele é poderoso. E o diabo tem que sair, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E ele é todo poderoso. E o diabo, na realidade, eu coloquei, ele queria 3 coisas. Primeiro, que essa mulher não olhasse para o alto. Por quê? Porque os céus, Salmo 19:1, os céus declaram a glória de Deus. Os céus declaram tudo aquilo que ele criou, as galáxias, as estrelas. Isaías 6
Isaías capítulo 6, versículo 3 diz assim: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. E essa mulher não poderia enxergar nada. Quantas estrelas que existem. Essa mulher, 18 anos sem ver as estrelas. E a Bíblia diz que, eu fiz uma pesquisa de quantas estrelas mais ou menos o homem aproximadamente acredita que tenha. E diz assim, que eu fiz uma breve pesquisa, mais de 10 septilhões de estrelas no universo. Estima-se que a galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Só a Via Láctea. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isto resulta na existência de mais de 10 septilhões de estrelas. E sabe de uma coisa? O Senhor conhece todas pelo nome. E Ele sabe o seu nome. Ele conhece a sua voz. Ele tem ouvido o seu clamor. Você não está só. Ele está com você. Ele sabe o nome das estrelas, Ele sabe o meu e o seu nome. E Ele sabia que aquele dia aquela mulher precisava daquele encontro. E Ele sabe que nesse dia você precisa ter um encontro com Ele. É um encontro que transformou a vida dela e é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Nós temos a vida toda transformada. Ele sabe de todas as coisas. Ele não esqueceu a tua vida. E diz assim: acaso uma mãe se esquece de um filho a quem amamenta? Não ter compaixão dele, embora nós vemos que às vezes tem algumas que esquecem. O Senhor diz assim: eu todavia não esquecerei de ti. Ele não se esquece de você. Ele está te contemplando a sua vida. E Ele é poderoso para te socorrer, te abençoar os seus filhos, abençoar os seus netos. Ele é poderoso para guardar a cada um. O diabo não queria que ela olhasse. Ele não quer que nós olhemos. Ele coloca um problema tão grande na nossa vida, que para nós parece tão grande, para que nós estejamos tirando o olhar do Senhor e olhando só para as coisas da terra. Eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que fazer isso. O meu filho que não vem na igreja, não está indo na igreja. E eu estou preocupada. E aí nós vamos nos encurvando e só preocupados com as coisas desta terra. Mas o Senhor hoje quer nos levantar. E para que nós estejamos olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Ele é maravilhoso. Nós podemos ter um médico de confiança. Não é bom quando nós temos um médico em que nós podemos confiar? Nós podemos ter um advogado e até uma amiga de confiança. Mas nós precisamos saber que eles podem falhar. Mas nós temos o Senhor. O Salmo 145:13 diz assim: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele é fiel, Ele não vai te abandonar, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. O diabo não quer que nós olhemos para cima. E Ele também não quer que nós estejamos olhando para o lugar, sabendo, porque lá no céu é o lugar que nós iremos morar. Antes, segunda coisa, porque de lá, Ele não quer que nós olhemos para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. É de lá, é do alto. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que
fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele nem tosqueneja. O FBI fez um estudo que se você tiver com uma pessoa de alto risco, ela estiver ameaçando matar alguém, ela estiver toda desestruturada, se nós conseguirmos, ou alguém que você está em casa de repente saiu de si, se nós conseguirmos que ela olhe para o alto, ela vai sair daquele nervosismo. Porque quando nós elevamos os nossos olhos, você já olhou para o céu hoje? Já olhou, contemplou? Nós precisamos contemplar, porque é do alto. Glória a Deus, oh glória, glória a Deus, é do alto que vem, vamos acordar, porque é do alto que vem o nosso socorro. E agora sim, a terceira coisa, Ele não quer que nós olhamos para cima, porque é lá que nós iremos morar. Quando o homem pisou na lua, o americano fincou a bandeira americana e disse ao New York Times: esse é o maior acontecimento da história, que o homem foi à lua e colocou a sua bandeira, colocou os pés na lua. Mas veio Billy Graham e disse, e escreveu: o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar, mas foi Jesus, o próprio Deus, descer e pisar na terra. Amém. Ele veio porque Ele é Deus, Ele é soberano. Então, Paulo, ele fala na Bíblia que ele foi levado ao terceiro céu. E ele fala, eu não sei se eu fui com o meu corpo fora, eu não sei, eu sei que Deus me levou, ele fala, ao terceiro céu. Então existe o primeiro céu, que é esse céu que nós vemos, né? Onde tem as nuvens, onde tem vão os aviões. Existe o segundo céu, onde tem a astronomia, o sol, a lua, as estrelas. Mas existe também o terceiro céu, que diz que Paulo. E existe hoje o maior milionário, quem que é? Elon Musk. Ele disse, você pode pesquisar na internet, que daqui uns 6, 7 anos, olha, é breve, hein? Ele irá levar as pessoas para Marte. Ele disse que ele vai levar para Marte. Mas só que tem uma coisa, no terceiro céu, na casa do nosso Pai, que há muitas moradas, não existe foguete que leve. Não existe foguete que leve para o terceiro céu, para onde o nosso Pai está preparando a morada. Lá nós só entramos pelo sangue do Cordeiro. É somente pelo sangue. Você pode falar assim, mas eu fui boazinha, eu fui bonzinho. É para ser bonzinho, mas não é o que te faz entrar no céu. O que faz nós entrarmos no céu é abrirmos a nossa boca. A Bíblia diz, se com a tua boca confessares os seus pecados e em seu coração crer, verdadeiramente serás livre. E nós temos a libertação, que é a maior enfermidade que nós podemos ter, é o pecado. Essa é a pior coisa que nós podemos ter, porque o pecado, ele tira a paz, o pecado, ele é o maior peso sobre as nossas vidas. Mas quando nós abrimos a nossa boca, nós somos salvos, e nós, pelo sangue do Cordeiro, podemos entrar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. E aí, quando eu falei, Senhor, o Senhor fez esse milagre tão lindo, mas hoje Ele também tem um milagre para nós. E eu gostaria de compartilhar, para encerrar, esta palavra, que quando eu estava terminando, eu lembrei dessa palavra e trouxe para compartilhar com vocês. Eu lembrei daquela palavra que diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, algumas diz sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando Jesus chamou de hipócritas aqueles líderes, ele falou assim: essa mulher, ela é filha de Abraão, que era da descendência de Jesus, de Judá, né? Judia, era uma mulher judia. E ela estava mesmo assim sofrendo uma grande opressão. Você pode falar assim: mas eu sou de Jesus. Mas se você estiver sofrendo alguma opressão, Jesus nesse dia está falando assim para você: tomai sobre vós o meu jugo. E Jesus, ele ensinava por parábolas, ele ensinava por metáforas, ele ensinava por coisas que as pessoas conheciam. Isso aqui é um jugo, onde é colocado nos animais. Aí um vai aqui, o outro vai aqui. E onde um vai, o outro tem. Se um for para cá e o outro para lá, não vai para lugar nenhum, não sai do lugar. Então, Jesus falou para nós, está nos falando nessa tarde: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado? Sobrecarregado? Temos que aprender dele. Venha comigo, venha comigo. Ah, mas eu não quero jugo nenhum. Quando nós não estamos no jugo do Senhor, nós estamos no jugo de Satanás. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, quando nós aceitamos o jugo de Jesus, nós vamos onde ele nos leva. E sabe o que ele fala? Aprendam de mim. Seja mansa e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus vai aqui e nós vamos junto com ele. Uma vez teve uma fazenda que falaram assim: olha, chegou um novo líder nessa fazenda, vamos trocar todos os animais, nada de animais velhos, todos os animais vão ser novos agora, com toda a força. Aí chegou uma pessoa bem sábia e falou assim: não, vamos manter os animais mais antigos, porque o jovem vem com a força e o velho sabe o caminho. Se o velho sabe o caminho, quanto mais Jesus sabe o caminho que nós devemos ir. Então nós temos que tomar o jugo de Jesus. E eu te convido nessa tarde, nesse dia, para você aceitar esse convite. Você vem até Jesus. Falar: mas eu já fui. Mas se você está cansado e sobrecarregado, ele vai te aliviar. Ele é poderoso. E você vai encontrar. Eu sei que o Senhor está no controle, porque o inimigo às vezes está querendo colocar problema, que parece que você não vai sair dele, mas você vai sair, porque o Senhor é poderoso. Então ele está te convidando, e eu sou a primeira a falar: eis-me aqui, Senhor Deus, eis-me aqui, eu venho a ti. Que nós possamos nessa tarde dizer: Senhor, eu me chego ao Senhor. Eu estou cansada e sobrecarregada, mas o Senhor é poderoso e eu tomo o seu jugo e aprendo que ele é manso e humilde. E o manso e humilde, eu falei assim: Senhor, como que o manso e o humilde agem? A primeira coisa que veio, o manso e humilde, ele é perdoador. Ele perdoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que de todas as coisas que nós devemos guardar, nós temos que guardar o coração. Não é para guardar mágoa, não é para guardar rancor, não é para guardar nada disso. É só para guardar o coração para o Senhor. Meu coração é seu, Senhor. E é isso que eu quero guardar. E eu vou perdoar. E quando alguém te fizer alguma coisa, já perdoa? Não. Eu vou perdoar. Não guarda não. Guarda o seu coração. Perdoa. Porque nós vamos ser como o nosso Senhor, manso e humilde. E encontrar descanso para as nossas almas. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, muito obrigado pelo Senhor. O Senhor, a tua glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. Os céus declaram a tua glória,
Pai, te louvam, as árvores balançam, te louvam, e os passarinhos cantam, te louvam, e nós também queremos te louvar. Te louvar porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Essa maior alegria, e ninguém pode roubar a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós nos achegamos, salve os nossos filhos, salve os nossos netos, que eles possam ter temor do Senhor, que eles possam andar na sua presença, e esse possa ser o maior legado que nós possamos deixar, é confiar no Senhor, o Deus da nossa salvação. Nessa tarde, nesse dia, torna o nosso coração como o do nosso Jesus, manso e humilde de coração, que nós possamos encontrar o descanso que só o Senhor pode dar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tão doido.